Olá, doutor e doutora! Sejam muito bem-vindos a mais um módulo do nosso manual. Esse é um módulo sobre vendas. Repare que a gente está numa sequência, em etapas, onde primeiro nós formamos a nossa equipe, segundo, desenhamos as estratégias de marketing necessárias para o seu paciente chegar. Terceiro, montamos e estruturamos estrategicamente toda a jornada que esse paciente irá percorrer no seu consultório, na sua clínica. E agora nós vamos aprender a vender o serviço para esses pacientes que estão aí. Então, vamos começar? Eu decidi colocar um módulo somente sobre vendas, pois a maioria dos profissionais da saúde que eu tive contato no decorrer desses anos me relatavam dificuldade em vender. As queixas eram diversas: medo, insegurança, sensação de que estava fazendo algo de errado, dificuldade de argumentar ou até mesmo um bloqueio para tratar de valores. E é bem compreensível isso, pois existe um paradigma criado devido a um estereotipo de que as pessoas associam vendedores, que vendedores é a pessoa que vai sempre persuadir, enfiar um produto ali goela abaixo, obrigar alguém a fazer ou comprar algo que ela não queira. Então, vender se torna antiético, imoral, Trata ali uma falta de caráter. Mas isso, graças a Deus, são apenas crenças. E que bom que as pessoas possuem percepções, crenças e paradigmas diferentes umas das outras. E eu percebo que isso é construído de acordo com a nossa trajetória de vida. Por exemplo, meu pai sempre foi vendedor. E isso que sempre colocou comida na nossa mesa. Eu vi o meu pai comemorando cada venda realizada. Eu vi o meu pai negociando, argumentando. E eu sabia que tudo o que possuíamos era fruto do trabalho dele como vendedor. Logo, é muito mais fácil para mim ter uma boa percepção sobre as vendas do que, por exemplo, os filhos de pais que não trabalham com vendas diretamente. Vamos pensar aí, pais concursados. Então, no meu subconsciente, tudo o que se refere a vendas tem um lado mais positivo do que negativo. Só que o que as pessoas não percebem é que tudo se vende, que todo mundo vende o tempo todo, a todo instante, que algumas profissões possuem uma venda mais direta, onde se é possível sentir a oferta naquele momento, e já outros é uma venda mais indireta, mais discreta, muitas vezes fantasiada com outras ações. Por exemplo, se você entra numa loja de roupa, você vai se deparar com uma mulher ou um homem te oferecendo as peças, falando sobre os preços, mostrando o tecido, o modelo, as cores. Nesse caso, a venda fica muito visível aos olhos de quem está comprando. Mas temos, por exemplo, a manicure, que vende uma esmaltação, uma cuticulação, que vende a experiência, vende o tempo dela. Podemos pensar também num advogado, que vende a elaboração de um contrato, uma defesa, o seu conhecimento, o tempo. Por que não pensar também em vocês, médicos? Os médicos também vendem. Vocês vendem um diagnóstico aliado a uma solução, vendem um tratamento, vendem um conhecimento e também o tempo de vocês. E o tempo é vida, custa caro. Eu acredito que não será somente essa aula em específico que mudará a sua mentalidade, pois é um sentimento de uma vida inteira. Portanto, eu vou te mostrar nesse módulo o que eu compreendo sobre vendas. Afinal, depois que você visualizar e escutar o que eu tenho a dizer, não vai ter como voltar atrás. E dessa forma, você começará a refletir sobre esse tema e, principalmente, vai começar a observar o seu comportamento nas situações de compra e venda. E é exatamente isso que eu quero que você faça. Observe como você age, qual a sua conduta, qual o seu posicionamento em momentos de compra e em momentos de vendas. Quando eu pergunto para alguns médicos qual é o sentimento que vem ao realizar uma venda, eles me relatam uma sensação ruim, como se estivessem enganando, prejudicando ou oferecendo algo
que a pessoa não precisa. Que é como se estivesse sendo desonesto, sabe? E aí eu te pergunto, quando você oferece um procedimento, por exemplo, existe comprovação científica de resultados? Você tem domínio sobre esse procedimento? Você sabe exatamente o que está oferecendo? O paciente, ele vai se beneficiar desse procedimento? Se a resposta de todas essas perguntas for não, faz sentido aquele sentimento de desonestidade. Mas se a resposta for sim, não faz sentido algum, pois você estará ajudando aquela pessoa em busca de resultados positivos. Aliás, desonesto talvez seria se você não oferecesse esse procedimento ou esse tratamento que pode ajudar o seu paciente. Então, não há o que temer. E tem mais. Se você não oferecer e não vender o seu serviço, outro profissional irá fazer isso. E assim, você passa até mesmo a não ter controle sobre os resultados, o que poderá ser muito pior. Só que eu sei que você é muito bom no que faz. Eu sei que você se garante nesses resultados. Afinal, você estudou, se aperfeiçoou para fazer tudo bem feito. E daí, no final, na hora de você ser reconhecido e colher os frutos disso, você fica com vergonha de vender. Se o preço for um problema, eu estou aqui para te falar, não tenha vergonha de preço. Existem inúmeras pessoas que gostam de pagar caro. Tem muita gente que pensa que se é caro, é melhor, é exclusivo. Veja o exemplo das grifes italianas, francesas, londrinas, Dior, Gucci, Saint Laurent. Eles se orgulham do preço de seus produtos e as pessoas se orgulham de comprar. Agora, se você tem vergonha ou medo de vender, por achar que não é bom o suficiente, eu te digo, bom a gente se torna. Esteja aberto a receber feedbacks negativos e cresça com eles. Entenda que será uma linda oportunidade de desenvolver e evoluir uma habilidade que você ainda não possui. Mas antes, pare para pensar se isso não seria apenas uma autossabotagem. Por exemplo, quando Pedro começou a usar o aparelho dele de ultrassom para auxiliá-lo no diagnóstico e nos procedimentos, ele tinha uma certa dificuldade. Checava em casa, treinava em mim e aos poucos ele mesmo percebia sua evolução. E daí chegou um determinado momento que ele disse: agora eu estou muito bom no manuseio desse aparelho. Agora eu vou realizar os meus procedimentos utilizando o ultrassom. Ou seja, ele melhorou a qualidade de um procedimento e era muito mais que justo que o valor cobrado também fosse maior. E assim foi feito. Mas imagina se ele não tivesse começado lá atrás. Ele hoje não seria muito bom em examinar um paciente com o ultrassom. E muito menos não conseguiria vender uma infiltração guiada por um ultrassom com um valor mais elevado. Pois ele se tornou bom após a prática, após o tempo de execução, que nesse caso chamamos de experiência. E quando se analisa o lado ético da situação, você só estará infringindo as regras do CFM quando se fala em comercialização de produtos, no sentido estrito do termo. E aí, o termo do artigo 58 do Código de Ética Médica, que veda expressamente ao médico o exercício mercantilista da medicina. A proibição prevista no Código de Ética Médica é totalmente razoável e justificável, pois, considerando a confiança depositada no médico pelo paciente, a sua ampla submissão ao profissional no ato médico seria um total contrassenso permitir que o médico lhe ofertasse algum produto, em um contexto de tratamento, de enfermidade ou até mesmo de risco de vida. É uma situação em que, literalmente, o paciente compraria qualquer coisa. Então, o médico não poderia, por exemplo, montar uma farmácia em sua clínica. Mas o Código de Ética Médica permite a livre prescrição de medicamentos e produtos sem que exista um claro contexto mercantil. Pelo contrário, trata-se até de uma prerrogativa inarredável do médico. Tem um termo lá do inciso 2 do capítulo 2, do Código de Ética, que trata ali dos direitos médicos, que fala indicar o procedimento adequado, observar das práticas,
cientificamente reconhecidas e respeitadas na legislação vigente. No mesmo sentido, os médicos podem utilizar livremente medicamentos e produtos durante o exercício do ato médico, repassando os custos, aos pacientes. Então, a gente pode citar o exemplo aqui da administração de medicamentos e uso de insumos em pequenos procedimentos cirúrgicos, realizados em clínicas particulares. O mesmo vale para medicamentos de difícil administração pelo próprio paciente. Essas situações não representam comercialização ou venda de produtos, nem mesmo uma infração ética. Então, não há o que temer. A ideia agora é que você comece a se familiarizar com esses processos, pois vender requer algumas técnicas e conhecimentos, sim, mas envolve muito mais a emoção. Não é como um raciocínio lógico, uma matemática perfeita. Vender é dominar o emocional de modo racional em busca de um sim. E por mais que você considere difícil essa missão, eu te afirmo que nem é tão complicado assim. Assim como numa negociação entre sequestradores e polícia, o resultado positivo se dá mais pela conversa do que pela ação. O primeiro passo para alavancar o domínio da negociação no dia a dia é superar a aversão a negociar. Você não precisa gostar disso, precisa apenas entender que é assim que o mundo funciona. Negociar não significa intimidar ou oprimir alguém, significa apenas entrar no jogo emocional que rege a sociedade humana. Nesse mundo, você recebe o que pede e, portanto, precisa aprender a pedir corretamente. Então, vamos tentar? Eu convido você a observar o mundo ao redor, o mundo dos vendedores. Garçons no restaurante vendendo um vinho ou uma entrada, o manobrista de um estacionamento vendendo uma vaga, a atendente da padaria te vendendo um cappuccino quando você pede um pão de queijo. Observe. Observem tudo e todos ao seu redor. A observação é a chave que abre a compreensão de quem somos, do que importa e do caminho a seguir. E quando se sentir pronto, aplique e pratique. Na próxima aula eu vou te falar sobre técnicas de vendas, as técnicas que podem ser utilizadas na hora de você realizar uma venda. Vamos juntos?